Iniciando 2026 de uma forma muito especial, mais que especial, recebendo aqui hoje meus amigos, irmãos, Dr. Júnior, Rio das Ostras, Michele, Rio das Ostras, meus amigos desde infância, desde menino. Vai ser um podcast um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a ver, tá? É um podcast um pouquinho mais solto, porque o Dr. Júnior é um pouquinho mais solto, então assim, vai ter um pouquinho de... uma conversa com uma parte séria aí, que é os trabalhos que a gente leva muito a sério. Então com vocês aí, Júnior e Michele, por favor, se apresentem. Fê, eu queria primeiro agradecer, tá? E te dar os parabéns pelo sucesso que você alcançou, está constantemente crescente, e estou muito feliz de estar aqui. Primeiro podcast que eu estou participando, eu amo podcast, assisto todo dia podcast, e esse é o primeiro podcast, não podia ser mais especial do que estar com você aqui, com Michele. Um prazer. Estou muito feliz de estar aqui. Michele. Eu só tenho a agradecer você, Fê, por estar me convidando também e falar que você está sendo uma inspiração para mim, para poder estar gravando uns conteúdos que eu vejo e falo, gente, como Fê, eu te conhecia, você era todo tímido e agora tá todo falando. Eu falei, gente, tá sendo a minha inspiração para mim, para minha carreira. Bom, gente, estar com esses dois amigos, é um prazer enorme, um prazer muito grande estar aqui com vocês. A gente já teve, assim, uma história junto, desde lá atrás, quando eu morei em Rio das Ostras. Para vocês aí que não sabem, né, eu morei um tempo em Rio das Ostras, eu fui para lá, intermédio de vocês, né, quando vocês mudou para lá, eu enxerido fui visitar, né, os meus amigos. Se apaixonou. Me apaixonei pela cidade. A gente tinha consultório em Mogi, aqui em São Paulo. E quando a gente foi pra lá, a gente curtiu muito, vibe de praia. Eu falei, eu quero morar aqui, cara. Eu preciso de morar aqui, conciliar o meu trabalho com o que eu gosto de fazer. Com o surf, com a praia. Então, assim, me realizei ali, foi muito bom. E só que assim, a gente teve muita coisa junto ali, né, cara? A gente... Quando eu fui morar lá, só para vocês terem uma ideia aí, antes deles começar a falar, quando eu mudei para Rio das Ostras, o Júnior e a Michele, eles abriram as portas para mim do laboratório. O Júnior me cedeu um espaço para eu poder trabalhar lá. Então assim, era um espaço pequeno, média aí de 3x3 ou 2x2, não me lembro direito. Porém ali foi que a Michele indicava para mim os dentistas, os clientes dela, né, que ela não fazia parte de prótese total. E, cara, a minha inspiração sempre foi os dois. Desde a época que eles moravam aqui em Mogi, foi vocês. A minha inspiração foi você. Quanto que eu falei pra você? Quando eu entrei nesse mundo de protocolo, eu cheguei em você e falei, cara, tô com um negócio assim, o que você acha? Cara, eu preciso da sua ajuda. E eles são as minhas referências, sempre foram minhas referências, até porque eu conheci eles, já conheço há muito tempo, e eu acompanhei do crescimento deles aqui em Mogi, e depois que eles foram para lá, só decolou mais ainda. Então foi espetacular. E eu te falar uma coisa, hein? Quando eu fui para lá, foi no pior momento da minha vida. Em alguns momentos eu preciso de pular, né? Algumas coisas do passado não precisam ser reveladas. Porém, eu fui para lá e, eu tinha o dinheiro do aluguel. Tinha o dinheiro do aluguel do mês. Não sei se você lembra disso. Lembra disso ou não? Eu tinha o dinheiro do aluguel do mês. Eu paguei o aluguel. Eu não tinha condição. Assim, eu não sabia o que eu ia comer na semana seguinte. Entendeu? Cara, foi surreal. Até me emociona aqui, ó. E não é isso daqui, não é gravado, hein? Isso aqui não é Combinado. Não é combinado, não. Porque assim, eu lembro até hoje que eu falei, não, eu não vou pedir nada pros meus pais. E foi a semana que eu comi mais, assim, melhor possível, nos melhores restaurantes. O Júnior não sabia de nada do que eu tava passando. Ele sabia que eu tava numa situação de mudança, né? De um estado pro outro. Porém, assim,
a gente trabalhando, ele indicando, só que demora até a gente pegar uma clientela, mas assim, foi os meses que eu mais comi nos melhores restaurantes, tudo intermédio do Júnior, porque ele, irmão, você tá onde? Cara, eu tô em casa, mano. Não, vamos lá, não sei aonde. Eu falei, cara, não vou não. Eu não podia falar pra ele que eu não tinha dinheiro. Eu tinha vergonha de falar pra ele. Eu falei, cara, não, mas como que eu vou? Eu não tenho dinheiro, entendeu? E ali ele, não, você tá comigo, irmão. Você tá comigo, vamos lá e tal. Foi aí que a gente conheceu. Eu conheci vários restaurantes top ali. Porque ele me ajudou, ele acreditou em mim ali. Que foi, assim, a minha inspiração. Tanto que quando eu tô com ele ou com a Michelle, eu acabo tentando ali absorver o máximo de informação possíveis, porque são duas pessoas muito inteligentes que acaba, assim, que agregou muito pra mim na minha história. Entendeu? Assim, foi muita coisa que a gente viveu, né? Fala um pouquinho aí de alguma coisa, só pra completar. Eu vou um pouquinho antes de tudo isso, né? Aqui em Mogi, a gente começou a nossa irmandade aqui em Mogi, tá? Eu te considero muito como meu irmão, você sabe disso. E aqui já em Mogi a gente tinha já uma parceria muito boa, a gente conversava bastante, a gente trocava bastante experiência. Sempre foi um aprendizado recíproco, mútuo, sempre foi. E quando você falou que estava indo lá de mudança para o Rio das Ostras, a gente ficou super empolgado, porque Do nada, bem, né? do Tipo, o cara vai nada. visitar porra. E não tinha ninguém, a gente tinha família lá, então, tipo, o irmão nosso tava a indo gente se pra lá. apegou, Aí, Você foi a minha família ali que chegou. Quando você chegou, chegou meu irmão ali. Então a gente ficou muito empolgado Muito com isso, coisa. muito empolgado. Eu aprendi muita coisa com você. Você fala dessa forma, eu fico também emocionado. Quando você chegou lá, e olha que não foi nada combinado e fica uma questão de declaração aqui. Você me ensinou a valorizar coisas que eu tinha me perdido durante o tempo de valorizar. Eu não ia pra praia, tinha tudo aquilo ali, que é um paraíso, a gente mora num paraíso, sou muito privilegiado, e não sabia aproveitar aquilo. E você falava pra mim, Ju, como pode, cara? Você mora aqui, você não vai na praia, você não faz você não faz tem que caminhar. esporte, você não... Então, hoje, se eu hoje frequento todo final de semana que eu posso a praia, e eu faço isso de uma forma quase que religiosa, foi porque eu aprendi com você. E eu vou te falar que a gente corre atrás das coisas, a gente procura bastante evolução profissional, mas às vezes a gente se esquece do essencial, que é aproveitar as coisas que o dinheiro não compra, as coisas mais simples da vida, de estar com a família. E você sempre foi um cara que trouxe um aprendizado muito forte nisso. Você com seus filhos, o jeito que você cuidava dos seus filhos, era uma coisa que sempre admirei demais. Então, assim, você pode até falar que eu fui sua inspiração, mas você também sempre foi a minha inspiração e eu aprendi muito com você, muito com você. Sempre falei com Michelle sobre isso. E até hoje, quando eu fico um tempo, às vezes, me perdendo nesse caminho de mergulhar muito profundamente na parte de estudo, na parte profissional, eu sempre lembro de você e o que é essencial, e a minha família, e meus filhos, e toda essa natureza que Deus proporcionou aqui pra gente. Por que eu não posso? Por que eu não devo aproveitar isso e não tenho praticamente uma obrigação de aproveitar isso? Porque a gente faz tudo o restante para poder ter a liberdade de aproveitar isso. Então, assim, eu sou muito grato a você. A gente se divertiu muito, muito, muito. A gente era dois garotos, Mesmo né? sem condição nenhuma. Dois meninos ali. Eu acho que eu postei em algum vídeo de história, lembra? Que a gente tava em Búzios. E aí eu até falei, né? Falei, meu, Ju, hoje a gente tá aqui, né? A gente pegou um bug pra cada um, né? Pra cada casal ali, pra gente poder curtir.
Só que assim, na primeira vez que a gente foi pra Búzios, não sei se você lembra disso, Com né? certeza, marcou Aquele muita gente. bug velho, Cara, a que gente não tinha cartão de crédito. A gente não tinha cartão de crédito. Mano, a gente tinha habilitação, tá ligado? E a gente, pô, queria curtir e eu ficava meio, hoje não, mano, vamos fazer alguma coisa aí, vamos curtir e tal. Você lembra? Fê, Cara, você sempre muito ousado, eu fui muito ousado. Eu sempre medroso, Sempre eu sempre medroso, sempre eu com o pé era um atrás. amigo medroso e você era um amigo ousado. E você me tirava dessa zona de conforto, de segurança, para poder me arriscar um pouquinho e aproveitar o que é bom. E eu aprendi isso, foi fantástico. A gente, sem cartão de crédito, teve que alugar um bug que enroscava o acelerador. A gente tinha que soltar a embreagem dele, porque Sim. ele ficava Um se enfiava embaixo do pé do outro para soltar a embreagem e a gente não sabia. A gente não sabia que Michelle tava grávida naquele momento. A gente só foi descobrir um pouquinho depois. E eu naquela aventura. Naquela aventura, a gente sendo muito feliz, praticamente 4 crianças, né? A gente tinha 25, 20, eu tinha 27 anos, você 22, 23. Acho que como eu não ia pra lá sempre, eu acho que antes de eu morar, que essa vez do bug, eu acho que eu não morava ainda, né? Não morava. Aí a gente pegou ainda, no mesmo dia do bug, eu acho que a gente inventou daquele bendito passeio, que, mano, a gente não pode deixar de falar desse passeio, tá ligado? Não pode. Que a gente queria fazer um passeio foi de boia. Né? Boia que a boia era amarrada na boia boat, ela era amarrada na lancha, e daí você segurava na boia e a lancha saía e você ficava ali amarrado, segurando na boia para não escapar. E ela fazia a manobra, a alegria do esporte ali, do negócio, da brincadeira era essa. Não, mas conta mais. Não, deixa eu contar essa parte. Essa parte não deixar a Michelle contar. Essa parte, senão... Então, 2 esposas ali com os filhos e os 2 moleques, né? Resolveram fazer esse passeio. Não, vamos lá, tá bom, vai. Já era quase 2h30, 3 horas da tarde e os bonitos foram passear e a gente com as crianças lá. Detalhe que por mim, eu queria ficar sentadinho tomando cerveja. Ele não gostava de passear. Sentado tomando cerveja e o Fê. Não, a gente não pode ficar aqui sentado, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos ali fazer um passeio, vamos fazer um passeio. Sol, tipo, mano, qual que é a função da praia? Aí a gente vai lá rapidinho, tá bom, então vai. E a gente lá com as crianças e tal. Aí dá meia hora. 40 minutos, nada. 1 hora, 1h30, não é possível que acontecesse que você já começando a chorar, cheio de areia, querendo comer, com fome, oh meu Deus. Aí dali eu e atrás deles, eu, a esposa de Fê. Quando chega lá, vamos lá, agora é a vez de vocês. Não, eu vou contar a versão nossa aqui, né, do que a gente estava entendendo da situação. A gente foi até, o brinquedo estava um pouco distante, estava uns 300 metros mais ou menos, da onde estava a nossa base, e chegando lá, uma menina apresentou pra gente o passeio, a vendedora. A Lua, no caso. No caso, a Lua. E ela convenceu a gente a fazer o passeio, que já estava convencido já. E quando chegou a lancha para poder isso demorou muito para chegar, né? Por isso que a gente demorou tanto tempo no total. A gente ficou muito tempo esperando a lancha chegar. Quando ela chegou, era o último passeio do dia que estava sendo feito. E ela pediu, tava eu e o Felipe, não tinha mais nenhum turista para fazer, ela pediu para o dono do evento, da lancha lá, se ela podia também participar, como era o último passeio, não ia ter mais, se ela podia participar também com a gente. Nada boba Lua, né, gente? A gente inocentemente... Nada boba Lua. A gente ali foi para o passeio. Toda inocente a Lua. Toda inocente, sem maldade nenhuma. Loirinha, toda inocente, gente. Inocentíssima. Vai, continua. Com todo respeito, né? Porque na época eu era casado ainda, né? Com a ex, né? Com todo respeito com ela aqui, a gente conversa, a gente tem uma comunicação. A minha esposa atual conversa com ela, então a gente não tem problema nenhum em colocar ela aqui nesse papo, nessa conversa, porque somos todos amigos. Sim. E daí a gente fez o passeio, o passeio voltou, a lancha voltou, e quando a gente chegou em terra novamente, todos felizes, né? A gente estava muito feliz, porque foi muito divertido, foi muito legal, e a gente, na cabeça da gente, estava tão distante, que a gente não estava sendo observado. Então a gente desce da lancha,
nós três, né? Eu, o Fê e a Lua. E quando a gente está chegando perto da areia, a Lua, do nada, resolve despedir da gente, dando um beijo, um abraço na gente. Sim, carinhoso. Inocentemente. Quando a gente olha para o lado, se depara Com as Michele, duas esposas. com as duas esposas. E as crianças em volta. A Michele simplesmente luxou um dedo da minha mão. Eu dei um Meteu golpe. um Krav Maga, golpe. tipo, o cara ajoelhou. Exatamente. E o Felipe foi agredido com um graveto, mais ou menos desse tamanho o graveto. Desse tamanho. Foi uma cena muito bizarra, Não, muito detalhe, engraçada. ele ficou morrendo de vergonha, porque na época, tava coisa de YouTube, eles vão postar no YouTube, meu Deus, que vergonha, eu vou aparecer no YouTube. Eu não sabia que agora a gente ia contar essa história que vai... Porque agora a gente vai pro YouTube. Mano, são muita história, são muita vivência. Mas é só gratidão por ter essa amizade desde sempre. Só que assim, voltando um pouquinho, né, não só na nossa história pessoal também, né, como um tendo o outro aqui como referência, como exemplo, a gente tentando seguir. A Michele e o Júnior têm um laboratório no Rio, um laboratório, um dos maiores lá. Eu nunca vi um laboratório tão organizado, tão caprichado. Eu não sei o meu, tá? Licença. Eu não sei o meu. Porém, assim, o laboratório deles são muito completo, tem de tudo. A gente vai falar um pouquinho aqui dos trabalhos, qual que é o seu carro-chefe, né? Igual o meu, que é carga imediata em um dia. Eles também têm ali um direcionamento ali do carro-chefe do produto dele que ele vende, que é excelente, por sinal. E lá atrás, a Michele, né, como a minha inspiração, quando eu comecei a fazer protocolo, foi na época que eu mudei pro Rio. E aí eu cheguei na Michele e falei, Michele, eu preciso de fazer barra desse tipo, soldado, eu preciso que você me ajude a fazer solda. Ela me deu toda ali a explicação, ela me ajudou. Eu não tinha noção nenhuma, nunca mexi com parte de fundição. A gente aprende na escola aquele básico ali. Componente, não sabia nada, não sabia nem o que era mini pilar, análogo de mini pilar. Não tinha noção nenhuma. Então, assim, foi tudo ela que me ajudou na época, que me introduziu, né, nessa área, pra gente também hoje em dia, virar referência. Lembrando aí, né, que ganhamos agora, no ano passado aí, o prêmio Top of Mind Brasil, ganhamos o prêmio com o melhor ali, né, o dentista mais famoso, referência do Brasil, atende todos os artistas, Dr. Vioto, pessoal, não tem quem não conhece ele. Então assim, mas isso não é só o trabalho meu, já começou lá atrás, quando a Michele começou, né, me ensinar algumas coisas, e daí a gente foi estudando mais, treinando mais, para poder chegar onde a gente está hoje. Bom, hoje em dia, a gente sabe que tem a parte analógica e tem a parte digital. A gente aqui ainda é muito analógico. A gente está agora tentando ver como que a gente consegue adaptar isso, o nosso sistema de trabalho, na parte digital. E o Júnior e a Michele também foram os pioneiros aí a entrar na parte do digital. E eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que foi essa transformação do analógico para o digital, como é que funcionou, porque eu lembro que quando vocês trabalhavam aqui ainda, no laboratório em Mogi, vocês foram os primeiros aqui a comprar a parte do scanner, fresadora. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso aí. Foi bem na transição da gente pra lá. Foi bem na transição, na nossa mudança para Rio das Ostras. A gente, em 2013, eu já estava 2 anos já, a gente estava aqui em Mogi ainda fazendo um estudo para essa transição, eu fazia serviço para a faculdade, para a Universidade de Mogi das Cruzes, né? Eu ainda estava muito à frente do laboratório, Michele sempre esteve em parceria, nossa vida se mistura com odontologia, porque a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos, tinha 15 anos, na escola de prótese, né? Então nós sempre foi junto, nunca foi o Júnior sozinho, sempre foi a Michele junto, mas eu tinha um pouquinho mais de experiência, que era alguns anos a mais que ela de experiência em laboratório. Então eu prestava serviço para a Universidade de Mogi das Cruzes, e aí quando a gente mudou para Rio das Ostras,
eu comecei já a me preparar para essa transação para o digital. E daí, em 2013, a gente vendeu um terreno que a gente tinha lá em Rio das Ostras e comprou um sistema CAD/CAM completo. Era uma fresadora, um scanner e um forno de sinterização. Um forno de sinterização. Então, esse conjunto a gente conseguiu iniciar no digital ali, pioneiros, porque em 2013, imagina a gente falava de zircônia para os dentistas, ninguém sabia o que era zircônia. E o disilicato também era bem desconhecido, porque só existia a Ivoclar, que tinha o Emax, e era patenteado, não era aberto como é hoje, né? Hoje tem outras marcas. Então, assim, era uma coisa muito exclusiva para quem tinha o sistema Emax. E isso em 2013 Assistência técnica, para ter uma ideia, era do Canadá. Às vezes acontecia alguma coisa assim, eles pediam acesso de madrugada para eu dar o acesso para eles acessarem para fazer alguma manutenção, alguma coisa. Isso, o nosso scanner era canadense, né, que era o Dental Wings. Era importado pela VIP, uma empresa que nem existe mais, pelo menos no formato que era, não existe mais, foi comprado pela Sirona. Então, nesse momento que a gente adquiriu o sistema, era tudo muito novo. Então, a gente tinha dificuldade com assistência técnica, a gente teve muito problema. A gente tinha dificuldade com treinamento, porque não tinha curso para fazer de digital. Então, a gente teve que aprender muito explorando ali, e isso a gente pegou uma curva de aprendizado, onde a gente fez a gente voltar para o analógico. A gente abandonou o sistema em 2015, mais ou menos, a gente estava totalmente abandonado no nosso sistema, investimento altíssimo, e a gente voltou para o analógico. Então, eu acho até interessante passar um pouquinho dessa experiência, porque em 2015 voltamos para o analógico, totalmente para o analógico, ficou tudo parado. A gente vendeu em 2017 o nosso sistema CAD/CAM, só ficamos com o scanner guardado, porque eu tinha esperança ainda de voltar para o digital. Em 2019, a gente fez uma reunião, eu e Michele, e vamos parar tudo. Para tudo do jeito que está fazendo. E vamos para esse digital, porque começou a parte de impressora, a gente falou, não, a gente tem que voltar, não é possível que a gente não conseguiu. Não, vamos voltar para isso. Ali foi determinado por nós que a gente nem que fosse para a gente perder cliente, mas a gente ia voltar 100% pro digital. Em 2 anos a gente voltou. O laboratório era na casa de vocês, ou você já tinha? Aí a gente já tava. Porque eu lembro quando eu mudei pra Rio das Ostras, o laboratório era na casa de vocês ali, vocês se dividiam ali, né? Eu só morava dentro de um quarto, o resto era tudo laboratório. Até 2015. Eu lembro que eu dormia num quarto. Onde, só tinha prótese. Assim, a Michelle falava assim pra mim, tem que acordar, porque ela é brava. Tem que acordar cedo. Porque vai chegar o pessoal aí. Vai chegar o pessoal pra trabalhar. Lembra disso? Ele acordava e tirava o colchãozinho. E a galera chegava. Nessa época que eu acho que eu tava fazendo eu tava pra mudar para Rio das Ostras, eu tava fazendo um trabalho com a doutora Flávia lá na Integra, junto com o Léo, protético amigo nosso lá também. Sim. Né? Foi essa época. É a transição sua. Em 2015 a gente sai de casa e a gente vai pra Rua Teresópolis, ali no Marileia. Foi a nossa primeira mudança, né? Em 2019 a gente estava sendo inserido totalmente no digital. Em 2020 a gente vai para Rua Flamengo, onde a gente está até hoje, ali na Rua Flamengo. É um salto ali. Exatamente. E coincidiu justamente com essa insistência em voltar para o digital. O nosso salto principal foi da gente insistir em passar pela curva de aprendizado, que foi uma coisa bem dura. Foi um ano, as impressoras eram muito diferentes do que é feito hoje. Quantas vezes a gente imprimia e não dava certo, e imprimia de novo, imprimia e calibrava, imprimia. Hoje as impressoras são muito diferentes do que era naquela época. Então, assim, em 2020, a gente consegue finalmente ter 100% da nossa produção digital, né? E daí para frente já inclusive a gente cita muito você como nossa inspiração para 2024. A gente consegue olhar para você e ver seu salto de evolução tão rápido, e a gente começou a analisar por que o FES teve esse salto de evolução tão forte. A gente entendeu que você trabalha com um produto mais reduzido, a gente tinha um cardápio muito grande de produtos. Exatamente. Então, assim, você me inspirou a gente a reduzir nossos produtos, se especializar naquilo, concentrar no Emax, no disilicato e na zircônia, que é o que vocês agora, que é o nosso produto principal, assim, e o tempo muito rápido, que também foi uma inspiração da sua parte. Então, foi inspiração da minha parte, mas assim, o mais engraçado, porque quando eu falei, Ju,
cara, tá surgindo, cara, protocolo imediato, o que você acha? Ele pegou e falou pra mim, não, meu, foca nisso, porque você vai estourar. Então, assim, ele falou pra mim pra eu focar num produto só, eu foquei no E produto ele mesmo só, fazia e vários. ele mesmo fazendo ali a variedade ali, Isso, e isso. depois você viu que foi... Na prática, quanto isso foi benéfico pra gente. Inclusive, nessa transição da gente reduzir os produtos e ficar só com esses 2 produtos, teve um salto de produção e de faturamento do laboratório, assim, dobrou o nosso faturamento. Só com essa atitude de reduzir os produtos e focar e entregar uma mensagem clara para o nosso cliente, que era: seu tempo é muito importante para a gente. Hoje, Sim. com 72 horas, 72 a gente horas. consegue entregar os nossos Os silicatos, os nossos zircônios com pontualidade, porque a pontualidade é a questão mais importante. Principalmente onde vocês estão lá, pô, eu fui a prova disso, porque quando eu chegava lá, eu pegava um trabalho com um dentista, e eles falavam, meu, agora vai vir quando? Daqui 10 dias? Eu falei, não, cara, 10 dias, como assim 10 dias? É daqui 3 dias, 4 dias, eu tô entregando pra você. Eles não acreditavam, falavam, meu, mas sério mesmo? Porque assim, a gente vem de São Paulo, eu acho que com uma outra mentalidade, eu não sei te explicar, entendeu? Mas a gente entrega um trabalho muito rápido, né? A gente tem ali uma agilidade para poder entregar o trabalho e automaticamente o paciente não estende muito, né? E aí você acabou focando nisso também. Fê, mas mesmo a gente com esse foco que a gente tinha de entregar rápido, a gente chegou a ter prazo de 15 dias no laboratório. Era muito tempo, coisa. muito tempo. Então, assim, um aí trabalho reduziu ficava para 10, aí foi reduzindo. E conforme a gente foi tirando algumas coisas e focando naquilo no que era essencial para o nosso cliente, para a dor do nosso cliente. E agora a gente tem um trabalho que vai além disso, Fê, que é trabalhar muito a questão de suporte para a gente zerar a questão de ajuste para o nosso cliente. A gente quer que o trabalho chegue para o cliente, para o nosso dentista, sem ele gastar tempo com ajuste. Então isso é feito em uma questão de suporte, a gente tem um técnico que fica conversando com o nosso cliente até chegar num alinhamento total, porque isso é muito individual de cada cliente, a ponto de não ter mais ajustes para poder ser feito no consultório e ele poder fluir o atendimento do dentista. Esses dois produtos que você acabou focando no seu laboratório, você pode explicar um pouquinho sobre eles para a gente tentar entender, ou para quem não sabe, né, explicar o que é ali o silicato, porque, cara, tem gente que ainda tá presa ainda lá atrás. A metalocerâmica, tem muita gente que pede ainda, muito dentista que pede ainda metalocerâmica pra gente, e a gente... Eles têm um certo preconceito com a zircônia. Tem. E a gente senta, Michele senta com o cliente, explica sobre a vantagem da gente migrar para a zircônia, quais são os benefícios que esse dentista vai ter. A gente tem clínica, né? Eu sou dentista, então a gente entende ali na prática com os meus pacientes quão benefício a gente tem trabalhando com o digital na zircônia, no Emex, no de silicato. Então isso traz uma fluidez muito grande para o trabalho na clínica, uma precisão, tá? E a parte mais importante, o tempo do profissional do dentista é a coisa mais cara que tem, tá? Então o laboratório perto do tempo do dentista fica barato. Quando você entrega um trabalho que não vai ter ajuste na clínica, não vai ter retrabalho para o cliente, para o dentista, e se o dentista está aberto a fazer alinhamento com o laboratório, tá? Fazer alinhamento com o laboratório a fim de diminuir retrabalho e ajuste, ele vai ter um ganho de tempo gigantesco, e tempo se transforma em dinheiro, ou melhor, se transforma em oportunidade de ele estar com a família, de ele poder estar ali tomando um café com a equipe dele, ou melhor ainda, podendo dar acolhimento para o paciente dele, dando carinho para o paciente dele, e eu acho que isso é muito importante, né, nesse trabalho, nessa filosofia, nesse propósito que a gente segue, que é o mesmo propósito que eu vejo com você valorizar o tempo do nosso cliente. Sim, valorizar o tempo. E uma entrega... Não, a entrega é 100%, né? 100%. Menos retrabalho. Sobre a técnica de cirurgia guiada, é uma técnica que você utiliza bastante lá em Rio das Ostras. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre essa técnica? A gente faz 100% das nossas cirurgias totalmente digital, tá? Então essa parte do digital me encanta demais, assim como no laboratório, como na clínica, né? Hoje nossos pacientes têm a oportunidade de receber 100% dos implantes que a gente faz lá na clínica
com a cirurgia guiada. É uma técnica que eu faço todo o planejamento no software, baseado numa tomografia que tem alinhamento com o escaneamento da boca do paciente. Ali eu faço desenho, faço toda a cirurgia no software, tá? E transfiro ela para a boca do paciente por intermédio de um gabarito impresso, que é o guia, né? Isso torna a cirurgia muito dinâmica, muito dinâmica. Para você ter uma ideia, a cirurgia de um implante, ela demora de tempo de cirurgia mesmo, fora a preparação, que a gente tem todo o cuidado com a asepsia, com a preparação de um campo operatório, tirando essa parte que acaba demorando até um pouco mais, pelo nosso zelo que a gente tem com a biossegurança, a cirurgia em si mesmo demora 7 minutos para um implante, em média. Caramba. Então é muito rápido, é muito rápido. Cirurgia limpa, né? Limpa, você não precisa fazer sutura, né? Não tem ponto, não precisa fazer incisão, ou seja, não tem corte. A gente até, na verbalização, a gente passa o paciente sem corte, sem ponto, e é um grande atrativo para o nosso paciente, esse conforto trans e pós-operatório. É muito tranquilo o paciente, o pós-operatório, o paciente chega ali geralmente já com uma experiência de alguém que fez, minha tia, meu vizinho, e ficou muito inchado, e ficou roxo, e quando ele chega, que ele faz a cirurgia, ele fala: Júnior, eu não acredito, você fez a cirurgia em mim, já acabou, 7 minutos. É muito rápido, e daí vai muito naquele sentido do propósito do que a gente gosta de oferecer para o cliente, até no laboratório, porque é o mesmo propósito, é otimizar tempo para poder o paciente, o profissional, tanto o dentista quanto eu, quando estou ali na parte clínica, poder oferecer acolhimento para o meu paciente, que é o meu grande propósito. E nesse sentido, a gente está levando isso para o laboratório agora, para poder oferecer para os nossos clientes do laboratório essa oportunidade. Então, dar um treinamento para o nosso cliente dentista, para que ele possa fazer essa cirurgia também. E todo o know-how que a gente tem, eu faço cirurgia desde 2019, eu comecei a fazer, no final de 2019, eu comecei a fazer cirurgia guiada, então a gente tem aí quase 7 anos de experiência, toda aquela curva de aprendizado, e tudo isso a gente quer entregar para o cliente do laboratório também, justamente porque o nosso propósito é que ele tenha mais tempo. Tempo, pra gente, é a coisa mais importante que a gente valoriza para o profissional. Você já pensou em dar curso sobre isso? Sobre a cirurgia guiada, na cidade, na região ali? Porque, cara, você tem uma experiência vasta, faz bastante tempo que você trabalha com isso, né? Sim, eu tenho sim, Fê. Eu tenho sim, e já estou preparando já esse caminho, justamente para os nossos clientes do laboratório. Sim, para a gente facilitar o trabalho da facilitar, exatamente. Uma sincronia legal. Quanto mais dinâmica o nosso cliente tem, mais tempo mais sobra para ele, mais a gente atinge o nosso propósito, tá? Esse é o nosso objetivo principal. Então, já estamos preparando esse treinamento, tá? Esse curso. Então, logo já vai estar disponível para os nossos clientes. A gente vai ser de primeira mão para os nossos clientes. Depois a gente deve abrir para os demais também. E esse cliente tem a oportunidade de fazer a guia cirúrgica no próprio consultório dele. Ele não precisa mandar, ele pode mandar para a gente fazer a impressão também, tem o custo do laboratório. Mas se ele quiser fazer no próprio consultório, ele consegue fazer. A gente ensina o passo a passo do que eu faço hoje lá na clínica, e ele pode fazer o software é gratuito, tá? Tem à disposição o software gratuito, e ele só vai pagar o download da impressão do guia, né, que o software cobra $20 por cada tomografia. Então, se tiver 3 implantes, é $20, se tiver um implante, $20. Então, o único custo que ele tem, é o custo que eu tenho a mais para poder fazer a cirurgia, é esses $20, se ele for fazer a impressão no próprio consultório. Isso para o paciente sai muito, o custo muito maior para o paciente, ou não? É muito diferente o valor, não? Então, eu lá na clínica, eu não repasso isso para o meu paciente, porque é tão benefício em questão de tempo. Facilita para os dois lados ali. Poxa, tempo é a coisa mais valiosa que eu tenho. Como agiliza muito o meu tempo, que é a coisa mais cara dentro da clínica, eu não passo isso para o paciente porque eu já estou economizando um tempo. Então, os $20, eu não vale a pena repassar isso para o meu paciente, tá? Isso, logicamente, que agrega um valor, o dentista pode cobrar a mais por isso, pelo valor agregado, mas eu não sei nem se vale a pena pela dinâmica que acontece, pela paz que o dentista tem, previsibilidade de 100%. Ele tem 100% de certeza de onde vai ficar aquele implante
mediante o que ele planejou no software. Então é uma dinâmica muito boa, muito boa. Como que você e a Michelle conseguem dar conta de tudo isso? São 3 clínicas lá em Rio das Ostras? 3 clínicas. Rio das Ostras. Centro de Rio das Ostras, Nova Cidade e Cabo Frio, né, no distrito de Tamoios. Cara, é muito difícil você conseguir administrar tudo isso sem sair do mocho. Ainda você tá ali atendendo, Michelle fica nessa parte de administração. Como que é essa divisão aí entre vocês aí? Fê, eu costumo falar que eu sou uma pessoa, um privilegiado. Eu tenho uma equipe que ela não é só uma equipe, tá? É uma família. É uma família. Você vê as pessoas ali que estão ao meu lado e toda o meu pessoal, todo o meu time vestindo a camisa de verdade, sabe? Então é uma coisa que se eu falar um pouquinho mais aqui, eu me emociono. Já começa a chorar. Eu falo que eles são meus filhos, tá? E eles estão comigo nisso, é uma coisa assim, eles estão junto comigo dentro desse propósito. E por isso eu estou conseguindo hoje sair do mocho, né? Eu tenho já uma dentista que está assumindo a parte de implante também lá na clínica, apesar de eu amar o que eu faço, mas eu não tenho condição mais de fazer. Então eu estou saindo do mocho para poder ela assumir totalmente essa última parte que eu faço lá hoje e ficar com a parte de gestão, que é a parte que eu também amo muito fazer, né? Você sabe disso, você praticamente só faz gestão também, né? Eu amo demais fazer gestão e estou buscando cada vez mais me aperfeiçoar nisso. E Michelle, no laboratório, também fica fazendo a gestão, cuidando de produção? Como que funciona? Eu dou suporte ao cliente, faço as visitas aos clientes, cuido ali também da liderança da equipe, as reuniões diárias de alinhamento, né? E também da questão do fluxo do laboratório, tem que estar sempre ali alinhando, controlando para nada sair fora do lugar para não atrasar, que o nosso foco é a questão do tempo, agilidade ali. Seria isso, minha função é essa. A gente tem um controle muito grande, Fê, dos processos, porque como se fosse um reloginho. Isso não pode romper momento nenhum, o ponteiro não pode falhar momento nenhum. Michelle é guardiã disso. Se uma coisinha sai fora, ela já intercepta e a gente já consegue assim, corrigir. Mais ou menos o que eu acabo fazendo aqui, porque a gente tem um time, cara, sensacional. Igual você falou do seu time, meu time também é muito bom. É muito bom, técnicos muito bons. Mas a gente precisa de estar sempre dando um apoio. Alinhando, porque acontece as falhas no dia a dia, alguma coisa que sai do lugar, você tem que estar ali para ajudar a entrar no eixo novamente. A gente fala até o exemplo da impressora, né? Impressora você tem que calibrar todos os dias. O time também. Nós, ser humano, a gente precisa parte, ser calibrado. Então, eu preciso de uma cobrança diária, por isso que a gente faz constantemente reuniões para poder tá cobrando o outro. E tendo esse jogo aberto, que a gente chama lá, tá, sempre a gente consegue fazer essa calibragem de um jeito muito eficiente. Não, perfeito. Gente, esse foi o nosso programa na íntegra, com os meus amigos Júnior e Michelle, direto do Rio, aqui, ó, pra São Paulo, Mogi das Cruzes. Não pode fugir das raízes, tem que vir pra cá, jamais. Entendeu? E, pra mim foi um dos melhores mesmo, porque a gente já tem uma intimidade, a gente se conhece há muito tempo, desde pequeno. Peguei o Júnior no colo, sentou aqui no meu colo, Michelle. Então, assim, foi sensacional. Gente, esse foi o nosso programa na íntegra, junto aqui com Júnior, Michelle, 2 referências, as minhas maiores referências. Meu prazer receber eles aqui. Principalmente que a gente já tem uma intimidade ali, a gente se conhece há muito tempo, então foi fácil, foi uma conversa leve, descontraída, que a gente misturou um pouco de trabalho com a vida pessoal, com histórias, emoção. O Júnior quase chorou aqui, cara, mano. Eu também, né? Não posso falar nada. Né? Mas assim, eu tenho certeza que vocês que assistiram esse vídeo, que estão assistindo agora, tem muita coisa boa para vocês pegar dessa história para colocar aí
na vida de vocês, mudar algumas coisas, alguns princípios. E é isso, mano. Fê, gratidão total por estar aqui, tá? Eu tô muito Eu feliz tenho a mesmo. agradecer. Eu tô muito feliz. Eu queria te falar que essa parceria nossa, essa irmandade nossa sempre vai continuar, tá? Eu vejo a gente sendo muito promissor nessa amizade nossa. Sim. E ver nosso crescimento, né? A gente desde mútuo, criança junto. um aprendendo com o outro. Onde E a a gente gente estava, onde a gente está. Exatamente. Então, assim, gratidão total. Eu sou muito grato a você por tudo. Eu choro mesmo, entendeu? E é isso, cara. Obrigadão mesmo, Fê. Valeu. Gente, é isso. Bom, encerrando aqui com os meus amigos. É isso aí. Esse foi o nosso vídeo na íntegra para vocês. Muito bom, mano.